A Jéssica Cristina, ela tá perguntando aqui por que que a Bíblia não diz que Maria é onisciente e como ela escuta as orações de todos. Mas ela não é mesmo, né? Nunca ouvi falar que ela era onisciente. Aí aqui no final ela ainda fala assim, ó, não se ofendam, são só dúvidas. Não. Não estou qual que é vendendo. a posição da Igreja Católica em relação a Maria? E tem essas confusões, tipo, ela é onisciente, qual que é o... Onisciente, apenas Deus, né? Onisciente, para quem não sabe, é ter consciência de todas as tudo, coisas. saber de tudo. Onipotente. Onipotente, poder sobre todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, né? O papel de Maria na igreja, ele é a figura daquela que nos aponta para o Cristo, aquela que nos leva para o Cristo. Desde as bodas de Caná, ela está atenta aos sinais. O vinho veio a faltar. Por intermédio dela, por intercessão dela, Jesus transforma a água em vinho. O vinho acabou. Façam aquilo que ele vos disser. Eu sei que às vezes, até para o povo simples, do interior, usa alguns termos, mas isso não é uma questão assim... É muito mais uma questão da inocência mesmo, né? De, eu adoro Maria, essas coisas... Mas é uma forma de se expressar, não é que representa uma verdade. A gente adora somente a Deus, a gente acredita que somente Ele é onipresente, onisciente, e Maria, ela se comporta na igreja como essa medianeira, né? Aquela que intercede, aquela que reza e tudo mais. Como a dúvida dela, é claro que diante de Deus e como mãe de Deus, ela escuta as orações dos seus filhos. Assim como também quem está no céu, sua mãe, seu pai, uma pessoa muito próxima, pode rezar por você naquele momento também. A igreja tem até a devoção das santas almas, né, e tudo mais. Eu acho que a gente tem que entender que quem está no céu não está morto. Às vezes se pensa assim, né? Vou rezar para uma pessoa morta. Não, está na plenitude da vida. A vida eterna, né? Então não são pessoas mortas. Mas Maria é intercessora. Ela não é Deus, não está acima dele, nem de forma igual. Tem uma divisão, né? Um certo conflito em relação aos protestantes e Igreja Católica em relação a isso, né? Ninguém vem ao Pai, senão a mim. E dizendo que os católicos, eles veneram ou adoram santos e Virgem Maria. O que você tem a dizer sobre isso? Nós não adoramos nem os santos, nem a Maria, a gente presta um culto de veneração. O que é? De você explica essa diferença. Adorar é um culto daquele que reconhece a soberania, que depende dele, que necessita dele e tudo mais. Por exemplo, um católico, ele não é obrigado a ter uma devoção por um santo. Se, eu não tenho uma devoção por São José, por exemplo, Santo Antônio, São João, igual hoje, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A respeito de Maria é diferente, né? Todo católico deveria ter por ela um carinho especial por aquilo que ela foi, a mãe de Deus. Inclusive eu já escutei pastores aí das mídias também falando sobre isso, né? Assim, carinho, né? Falar que ela é uma mulher simples qualquer é um absurdo. É uma mulher que gerou Deus, né? Que trouxe o filho no seu ventre, né? Então a gente tem um carinho especial por ela também. Quando a gente diz que venera, é como se fosse um espelho, né? Como você tem uma foto de alguém que já faleceu, que está na sua casa, você olha, você lembra da pessoa. A imagem é exatamente isso. Uma forma de você lembrar. A imagem não é Maria. A imagem não é o santo. A imagem é uma recordação, um sinal que nos ajuda a rezar, que nos proporciona momentos de oração. A Bíblia fala que não fará imagens esculpidas, não sei o quê. Só que isso aí é uma redundância muito grande de você anular todo o resto. O Antigo Testamento está cheio de citações que Deus manda os profetas construírem imagens, né? A serpente no deserto mesmo. Moisés constrói uma serpente no deserto. Todas as pessoas que olharem para ela ficariam curadas. As arcas da aliança, né? A arca da aliança. Então é repleta de imagens que foram mandadas. Querubins. Exatamente. E em relação aos santos, quem são os santos? Parece que tem um brasileiro para ser santificado agora. E o que o católico tem que pensar sobre os santos? Os santos são luzeiros neste mundo, né? Eles mostram que é possível fazer a vontade de Deus. Então, eles viveram incondicionalmente o evangelho. Então,
fizeram aquilo que se esperava que a gente faça também. Nos mostram que Exemplos. a santidade é possível, né? O exemplo, o testemunho de vida. Acho que o santo que você falou é o Carlos Acuti, que é um jovem. Ele não é brasileiro, mas o milagre dele, porque para ser santo precisa de um milagre que não é explicado pela ciência, veio através de uma cura de um brasileiro. Acho que foi de beatificação, né? Verdade. Então, eu achei bonito que a imagem dele veio de calça jeans, de camiseta, não é aquela túnica, aquela coisa toda, sabe? Santos dos Mais nossos próximo tempos. dos dias atuais. Né? Exatamente. Então, os santos, eles são luzeiros, são exemplos, testemunhos que a gente tenta imitar, segui-los. Tava falando de Maria, uma coisa que eu não sei também é a igreja, o que que a igreja fala sobre a virgindade de Maria? Porque isso, não sei se na Bíblia chega a falar Sim. sobre isso, né? A Bíblia fala muito pouco de Maria, mas fala o suficiente. Aquilo que é o necessário de verdade. A virgindade de Maria é um dos dogmas de Nossa Senhora. Então, Dogma seria... verdades de fé. Para um católico, não é para ser questionado. E isso é para o católico. Entendi. É claro que um evangélico pode não acreditar, uma pessoa de outra religião pode não acreditar. Mas a virgindade de Maria, a sua Imaculada Conceição e que Maria é mãe de Deus e Maria foi assunta ao céu são os dogmas marianos, que são verdades de fé. A Imaculada Conceição, a virgindade de Maria, que a gente celebra no dia 8 de dezembro, né? É que se fala que Maria foi virgem, não por méritos próprios, mas em decorrência daquilo que ela necessitava de ser, mãe de Deus, né? Então, a virgindade, a doutrina católica acredita que ela não teve outros filhos, nunca teve nenhuma relação com José e se permaneceu virgem antes, durante e após o parto. Mas isso é dogmático, mas não é uma coisa baseada na Bíblia, é uma revelação. Como seria o termo para se falar isso? Baseado também nas Sagradas Escrituras, naquilo que a gente tem de relato, né? Ah, é? Próprio anúncio do anjo Gabriel, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, vai ser a mãe de Salvador, vai gerar um filho, né? Vai ser obra do Espírito Santo este menino. Como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Fora o contexto bíblico, existem os relatos históricos, os evangelhos apócrifos, né? É fruto de uma doutrina milenar. Entendi. O primeiro dogma mariano, mais antigo de todos eles, é de que Maria é mãe de Deus. Isso acho que no século V, se não estou enganado, Theotokos, né? Minha família é toda católica, e sempre quando a gente rezava isso, eu não entendia direito. Maria, mãe de Deus. Sim. Mãe de Jesus, mas Deus, né? Naquela figura como pai de Jesus, né? Eu nunca entendi direito. Porque Jesus é verdadeiramente Deus. Não tem como separar um Jesus homem Pela Trindade, e um Jesus divino. Não se separa as naturezas de Cristo, né? São duas naturezas numa única pessoa. O evangelho mesmo de João nos dá essa menção de que Jesus é Deus. A dúvida de Tomé. Todo mundo questiona Tomé, né? A gente até costuma dizer assim que Tomé não acreditou, que precisou de ver para acreditar, e a gente usa isso, né? Eu sou igual Tomé, eu só acredito se eu ver, aquela coisa toda. Eu sempre admirei Tomé, assim, acho que é um dos meus discípulos preferidos. Ele não queria saber aquilo que contaram para ele, mas ele queria ter a sua experiência. E diante da dúvida de Tomé, a gente tem essa certeza, né, da divindade de Jesus. Foi a primeira vez que alguém chama Jesus de Deus, foi Tomé, né? Ah, é? Meu Senhor e meu Deus. Até então era o Filho de Deus, o Messias, o enviado, mas ele pela primeira vez na Bíblia é Deus, meu Senhor e meu Deus. E Maria é mãe de Deus, ela gerou o Filho de Deus, que é Deus, no seu ventre. Entendi. E as aparições, elas cessaram as aparições de Maria? Porque Existe... no passado tem muito relato, né? mas existem somente 3 aparições que a igreja reconhece como verdadeiras. Não que ela questione o resto, são piedades populares, né, e tudo mais. Fátima, Portugal. Foi quando? Faz tempo já, né? 17, se eu não me engano, fez 100 anos, né, em 2017. Fátima, em Portugal. Guadalupe, no México, e Lourdes, na França. São as 3 que reconhecem, assim, apareceu. E cada uma com uma particularidade. Em Portugal, sempre para pessoas... Sol dançou. Sol, Em Guadalupe, o que aconteceu? Como foi? Guadalupe, ela apareceu para um índio, Juan Diego,
É muito interessante a aparição de Guadalupe, assim, para mim é a mais forte de esse todas elas. É o que tá para ser canonizado? É o Carlos Acuti. Ele vai ser canonizado agora. Um jovenzinho da internet, né? Que evangelizava na internet. Então, ela apareceu para um índio, e esse índio falava ao bispo que estava vendo e tudo mais, não tinha crédito, não levava a sério, enfim. E aí ela pediu que ele levasse algumas flores para o bispo, e ele recolheu essas flores. Eu não sei o nome daquela roupa de inverno, aquelas que parece uma roupa de padre, assim. De inverno? É, Larga, assim? É aquelas, assim, tipo uma... Não sei o nome, era uma roupa de inverno usada pelos indígenas e tudo mais, né? Japona? Não sei, gente, depois a gente pesquisa. Tá. Um poncho, alguma coisa, sei lá. Aí ele colheu essas flores aqui e levou essas flores ao bispo. E quando ele colocou as flores, tinha a imagem de Nossa Senhora estampada. Essa roupa existe até hoje. Não sei se dá para pesquisar a imagem de Guadalupe aí, né? Ela está estampada, mesmo depois de 500 anos, né? Mais de 400 anos, estampada ainda nessa roupa. E ela tem algumas coisas muito peculiares, assim. Se você pega os dois olhos de Maria, se você coloca uma mão assim, tem um semblante feliz, coloca no outro, tem um semblante triste. Na pupila do olho tem uma imagem que só dá para ver a microscópio mesmo, do índio, do bispo e dos fiéis, sabe? Ela já sofreu um atentado, sobreviveu, a igreja incendiou, mas o quadro ficou intacto lá. Guadalupe, é muito bonita a aparição. E a história de Lourdes? Lourdes foi uma menina também, né? A Bernadette, que teve, foi aí que surgiu o termo Imaculada Conceição, né? Que o bispo também, os padres não acreditavam. Pergunta quem é, aí ela foi lá, eu sou a Imaculada Conceição, né? Fala isso para ele. Muito bonito também, né? Sempre para crianças, Fátima, crianças, Lourdes, criança, no México para um índio. Essa imagem? É essa imagem, né? De Guadalupe. A roupa lá que ficou estampada na roupa do índio, o Juan Diego. Índio não é indígena. Desculpa, viu, pessoal? Pelo amor de Jesus. Eu vou sair cancelado daqui hoje, hein? Relaxa. E de Lourdes, então, foi isso? Foi uma menina? Uma menininha, né? Muito piedosa também. Era para construir uma igreja e ninguém acreditava nela. Eu estive lá em Lourdes. Você já foi lá? Tive em Fátima também. Sim. Agora, de Fátima, eu acho que é a mais misteriosa, né? Porque tem os mistérios de Fátima. Como foi essa história? Sim. Eram pastoras? Eram pastorinhos, crianças, né? A Lúcia, Francisca e a Jacinta, crianças pequenininhas. O Francisco e a Jacinta morreram muito crianças ainda, né? Eles, logo depois, não demorou muito não. A Lúcia viveu até pouco tempo atrás e tinha esses segredos de Fátima. Inclusive falava que um dos segredos era o atentado ao Papa João Paulo II, que houve lá, né, na praça, né? Onde ele foi... Não era? Fala que sim, né? Não se sabe? Mas nunca foram revelados esses segredos de Fátima. Parece que só o último não foi revelado. O último. Outros... Um desses que foi revelado era esse atentado ao Papa, né? João Paulo II.